Eu vou começar esse vídeo com a história de uma das primeiras compras feitas utilizando o Bitcoin. Essa transação aconteceu no ano de 2019 e foi a compra de 2 pizzas de uma pizzaria que se chama Papa John's pelo valor de 10 mil Bitcoins. O incrível disso tudo é que hoje esses mesmos 10 mil Bitcoins valeriam 3 bilhões de reais. Sério mesmo. Eu não conheço o cara que comprou as pizzas, mas eu tenho certeza que hoje ele deve viver pelado em uma caverna. O PJ é aqui e é incrível ver o quanto o Bitcoin tem valorizado. Mas como é que ele pode existir se ele é uma moeda digital? E se ele é digital, não seria fácil criar várias cópias de Bitcoins? Tá bom, eu tenho outra. Como é que o Bitcoin pode ser minerado se ele não é nenhum tipo de mineral? Mas pode ficar tranquilo que eu vou te contar um pouco sobre tudo isso enquanto eu te mostro alguns lugares bem extraordinários que estão tentando minerar Bitcoin 24 horas por dia. Deixa eu começar te mostrando uma empresa que se chama Genesis e possui um enorme centro de mineração de Bitcoin chamado de Enigma e que fica na Islândia. A estrutura que a Genesis possui em poder computacional para trabalhar e manter registro de todas as transações feitas em Bitcoins no mundo é gigantesca e consome o equivalente a $1 milhão de energia por mês. O que por si só já mostra que se eles estão dispostos a gastar tanto em energia, isso significa que minerar Bitcoin hoje rende mais do que isso. Porém, se tornou extremamente difícil justamente por causa dessas empresas. Mas o Bitcoin realmente existe ou ele é algo imaginário? Satoshi Nakamoto é o nome da misteriosa pessoa que criou o Bitcoin. Na realidade, ninguém sabe quem ele é, ou quem eles são, porque existem algumas teorias que dizem que Satoshi Nakamoto na realidade é um grupo de pessoas. Mas se ele for uma única pessoa, ele é o indivíduo com a maior quantidade de Bitcoins no mundo hoje, que é a quantia de 1 milhão de Bitcoins. 1 milhão de Bitcoins em reais. 312 bilhões 400. De qualquer forma, existem 2 ferramentas principais para esse tipo de tecnologia que são as responsáveis por possibilitar a existência do Bitcoin, que são a criptografia e o blockchain. No caso da criptografia, ela representa a capacidade de pegar qualquer informação digital e tornar ela ilegível para qualquer um que não tenha acesso a uma assinatura secreta e uma assinatura pública para acessar essa informação. O blockchain é o registro de todas as transações já executadas em Bitcoin, que é feito exatamente por todas as mineradoras de Bitcoin do mundo, que se comunicam mais de 100 vezes por dia e comparam entre si os registros. Essa capacidade de comparação com milhares de computadores que pertencem a empresas ou pessoas diferentes faz com que não exista uma única entidade ou pessoa responsável por monitorar as transações, como por exemplo é feito com o seu cartão de crédito. Isso faz com que o Bitcoin seja uma moeda totalmente descentralizada e por possuir a tecnologia de criptografia sigilosa. E o valor que a moeda recebe vem justamente disso, por não estar atrelada a nenhum governo no mundo e não depender da economia de nenhum país. Isso despertou o que hoje é conhecido como uma corrida do ouro moderna, onde empresas gigantes foram construídas em locais frios, já que todo esse processamento computacional gera muito calor e precisa ser resfriado, ou então em lugares onde a conta de energia elétrica é muito barata. Mas o que é que eles estão fazendo para precisar de tanto processamento assim e como é que essas empresas são recompensadas? Bem, como eu já te falei, cada uma das transações em Bitcoin são codificadas. E no caso do Bitcoin, cada uma delas produz algo que é conhecido como hash, que carrega essas informações. Esse hash é criado através de uma função matemática. Só que o fato dele ser criptografado faz com que seja impossível conhecer os dados iniciais através do resultado. Ou seja, não dá para reverter a operação. Então, basicamente, o que as mineradoras de Bitcoin estão fazendo é chutar uma variedade de tentativas por segundo, para tentar achar a solução por tentativa e erro. Isso é conhecido como prova de trabalho, e ela é utilizada para legitimar as informações
que então serão anexadas à cadeia ou corrente de blocos que forma o Bitcoin. A recompensa para quem realiza esse trabalho é justamente uma quantia em Bitcoins, pelo menos até o ano de 2140, porque todo o sistema foi desenvolvido para que ele vá diminuindo gradativamente a recompensa dada. E ele começou em 50 Bitcoins e hoje se encontra em 6,5 Bitcoins. E ele vai parar quando a quantidade total de Bitcoins no mundo chegar ao número de 21 milhões de unidades. Para que isso seja possível, cada mineração precisa levar cerca de 10 minutos. Então, como cada vez mais grandes empresas estão aumentando seu poder computacional para gerar novas Bitcoins, ao mesmo tempo o sistema se adapta para tornar mais difícil de realizar a prova de trabalho necessária. Uma outra mineradora chamada de Salcedo Enterprise, que fica nos Estados Unidos, possui a incrível quantidade de 1.800 servidores, que conseguem produzir em média 7 bitcoins por dia. Ou seja, uma quantidade enorme de processadores é necessário, já que quanto maior a quantidade, mais chutes para acertar o valor do hash serão dados por segundo. Então desculpa te desanimar, mas as chances que você tem de pegar um computador que você tem guardado e não usa mais e minerar Bitcoin com ele são muito baixas. Mas onde é que fica a maior empresa minerando Bitcoin no mundo hoje? Como essas empresas estão cada vez mais expandindo a capacidade delas, e não é a medida em espaço ocupado, mas sim em capacidade computacional que importa, fica até difícil de dizer qual a maior do mundo hoje. Mas existe sim uma empresa que chama muito a atenção pela capacidade e suas atividades no mundo das criptomoedas. O nome dessa empresa é Bitmain, e ela está em sua maior parte localizada na China, em Pequim para ser mais preciso. Porém, ela está expandindo para diferentes locais no mundo, incluindo os Estados Unidos. E eu já te falo um pouco mais para frente o porquê disso. A Bitmain, além de possuir gigantescas fazendas mineradoras de Bitcoin, ainda desenvolve sua própria tecnologia de mineração e vende esses dispositivos para outras empresas. Por isso, a empresa hoje é avaliada em 12 bilhões de dólares e faturou 300 milhões de dólares no ano de 2020. Incrivelmente, a China hoje possui cerca de 70% de toda a capacidade de mineração de Bitcoin no mundo. Apesar disso, o governo chinês é bem rigoroso com relação à utilização da criptomoeda no país e tenta limitar muito a sua expansão. Porque, como eu mencionei, o Bitcoin remove do governo o controle sobre o poder monetário e aquisitivo do país. E isso não é muito interessante para governos autoritários. E é por isso que a Bitmain tem buscado expandir para outros países no mundo. Inclusive, ela pretende construir a maior mineradora de Bitcoin no Texas. Agora, também existe um outro lado da moeda, perdão pelo trocadilho, porque essas mineradoras são gigantes sugadoras de eletricidade. E exatamente esse consumo excessivo de eletricidade tem sido muito criticado por ativistas e até mesmo por alguns governos, sobre os impactos ecológicos que toda essa utilização desenfreada gera. E isso até afeta o bolso do consumidor de energia, porque pense que a produção de energia é um recurso finito, e quanto mais eletricidade é utilizada, mais cara ela fica naquela região. É claro que você tem todo o direito de tirar as suas próprias conclusões se o Bitcoin vai gerar mais benefícios ou prejuízos em um futuro próximo. Porém, eu não acredito que essa corrida pelo ouro digital vai cessar tão cedo. Se você acha que o Bitcoin vai dominar o mundo, escreve aí embaixo nos comentários #Bitcoin, que eu vou te dar um alô por lá. E eu também te convido a assistir um vídeo que eu fiz falando sobre uma tecnologia que tem o potencial de mudar o mundo tanto quanto o Bitcoin. E eu tô falando do grafeno. E você só precisa clicar aqui para assistir esse vídeo. Te vejo numa próxima.